Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto conjuntos numéricos, nós vimos na aula anterior o conjunto dos números inteiros. Agora nós vamos estudar um pouco sobre o conjunto dos números racionais. Quando eu digo um pouco, é porque nós não vamos finalizar o estudo desse conjunto hoje. Nós vamos introduzir, entrar na parte das operações, sobretudo a adição e subtração, e posteriormente estudar multiplicação, divisão e as dízimas periódicas, que são fundamentais para vocês compreenderem a questão dos números racionais. Eu vou iniciar lendo nossa página, a 23, para quem está com o livro aí, acompanhando com o vídeo. E aí, nesse primeiro momento, eu vou ler aqui essa parte em que fala: no Egito Antigo, durante as inundações do rio Nilo, as terras que ficavam submersas recebiam muitos nutrientes, tornando-as muito boas para a agricultura. Quando as águas baixavam, era necessário remarcar os limites entre os lotes de cada proprietário. Esse trabalho de medição e cálculo era feito pelos estiradores de cordas. Essa introdução continua na próxima página, em que diz: por mais adequado que fosse a unidade de medida escolhida, dificilmente cabia um número inteiro de vez na corda estirada. Por esse motivo, era necessário utilizar frações. E daí que surgem as frações, os números fracionários e o conjunto dos números racionais, que o livro de vocês e as obras da literatura definem como. O que são números racionais? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. P sobre Q. P sobre Q é uma forma de expressar. Vai vir um número, por exemplo, 2 sobre 3, né? Um exemplo. Com o número de cima, que é o denominador, que é o numerador, em cima é numerador, pertencente aos números inteiros, que é Z. E Q pertencente também, que é o número de baixo, denominador, pertencente a Z asterisco. Lembra que Z asterisco, o zero não entra. Então, o número de baixo, o denominador, não pode ser zero. Ou seja, que é os números racionais, aqui a representação, é todo x igual a P sobre Q. P pertence a Z e Q pertence a Z asterisco. Todo x é o elemento que vocês vão colocar dentro do conjunto. Por isso que eu chamo de x. É um incógnito. Então, eu não sei que número é esse. Então, eu uso uma letra para representar. São, portanto, os números racionais. Qualquer número inteiro. Qualquer número do conjunto dos números inteiros é um número racional. Por exemplo, o zero porque 0 sobre 1. Observe que 1 embaixo não é zero. Zero pode vir em cima, mas não pode vir embaixo. 0 sobre 1 é igual a 0. 2 sobre 1 é igual a 2. Menos 5 sobre 1 é igual a menos 5. Então, qualquer número você consegue escrever na forma de fração. Qualquer número inteiro. Em geral, os números inteiros podem assumir a forma de A sobre B, em que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco, né? Então, qualquer número decimal exato, números que apresentam um número finito de algarismos decimais, diferente de zero. Ou seja, nós temos aqui 2,1 é o mesmo que 21 sobre 10. Menos 0,0001 é o mesmo que menos 1 sobre 10.000. 3,45 é o mesmo que 3.454.545 sobre 10 elevado à sexta potência. Pronto, então alguns exemplos. E aí, a letra C diz o seguinte: qualquer fração de numerador inteiro e denominador inteiro, não nulo, obviamente, que a gente já sabe disso, é também um número racional. Exemplo, o menos 1 sobre 4
3 sobre 15, 2.122 sobre 9.990, desculpe. E letra D, qualquer decimal periódico. Numerais formados por infinitos algarismos decimais que se repetem periodicamente, que são chamados dízima periódica. Por exemplo, deixa eu aproximar, esse aqui, o primeiro, 0,3333 reticência. É o mesmo que 3 sobre 9. Ou então 0,3 com essa barrinha em cima. Essa barrinha em cima significa que esse número que está com a barra em cima vai se repetir infinitas vezes. Então é chamado de período 3. Olha o exemplo aqui, o outro, é o segundo. Menos 0,313131 reticência. É o mesmo que menos 31 sobre 99. Então aqui é a forma fracionária e a forma decimal. Ou melhor, a forma decimal igual à forma fracionária. Ou então, menos 0,31. E o traço está em cima do 31, porque o período que se repete, 31, 31, 31, é o próprio 31. O mesmo acontece aqui com 4,1166666. Se nós fosse transformar esse número em fração, ia ficar 25 sobre 6. E se nós fosse colocar com a barra, então a barra ficava só em cima do 6, não do 16, porque quem se repete é o 6. Esse é o período. Então, nós estamos vendo aí exemplos de dízima periódica, fração decimal e dízima periódica. Quando tem vários números que se repetem, nós temos a dízima periódica. Então, toda fração de numerador inteiro e denominador igual a uma potência de 10 é uma fração decimal. Quer ver? 17 sobre 10. Então, observe que 10 é um número decimal, né? Então, nós temos aqui potência de 10. E aqui nós temos 10 elevado a 1. O 1 não aparece. 31 sobre 1000. Então, 1000 é 10 elevado a quanto? 10 elevado a 3. A mesma coisa aqui. 21 elevado a 8. É o mesmo que 0,0000021. Tranquilo? Então, isso é uma fração decimal. Aí nós temos alguns casos, né? Os números decimais correspondentes foram obtidos dividindo-se o numerador pelo denominador. Então, para você achar os números decimais, você tem que dividir o numerador pelo denominador, ou seja, quem está em cima por quem está embaixo. Aí você acha ele na forma decimal. No entanto, nem toda fração gera um número decimal exato. Ao dividir o numerador pelo denominador de uma fração ordinária, pode-se acontecer dois casos. O primeiro caso é a divisão exata. Por exemplo, 3 dividido para 4 vai dar 0,75. É o mesmo que você dividir 75 por 100, vai dar 0,75. E aí embaixo tem a conta. Tá vendo? 3 dividido para 4. 3 dividido para 4 dá 0. Aqui, deixa eu mostrar. Pera. Não é 30 dividido para 4, não, gente. É 3 dividido para 4. 3 dividido para 4 dá 0, porque eu não divido 3 para 4. Então, eu vou colocar 0 no quociente. Aí, vou colocar uma vírgula e acrescentar um 0 atrás do 3. Aí, sim, vira 30. 30 dividido para 4 vai dar 7. Por quê? 7 vezes de 4 dá 28. 28 para chegar em 32. Por isso que tem esse 2 aqui embaixo do 3. Eu baixo o 0. Eu acrescento um 0, melhor. Então, fica 20 dividido para 4. Vai dar 5. Por isso que tem esse 5 após o 7. 5 vezes de 4 dá 20. Para 20, nada. Então, a resposta aqui é 0,75. Mesma coisa aqui na letra B. Né? 1 dividido para 8, que é o mesmo que 125 dividido para 1000, que vai dar 0,125. E aí está o cálculo como fazer. O segundo caso é a divisão não exata, que nesse caso a fração dá origem à dízima periódica, quando a divisão é não exata. Então, nós temos 2 sobre 3, que vai dar 0,6666 infinitos período. 25 dividido por 18 aí na letra B, vai dar 1,38888. Então, ó, infinitos período. E assim sucessivamente até a letra E de exemplo.
Então, em relação à dízima periódica, chamamos de período o algarismo ou grupo de algarismo, né, que pode ser mais de um, que se repete infinitamente, indefinidamente na parte decimal, ou seja, depois da vírgula, aquele algarismo que vai se repetindo infinitamente é chamado de período. Parte não periódica ou antiperiódica, que pode ser abreviado por A. Lembrando que o período pode ser abreviado por P e parte não periódica ou antiperiódica pode ser abreviada por A. Por isso que tem esse parênteses aí a letra. O algarismo, quem é ele? O algarismo ou grupo de algarismo que aparece logo após a vírgula e não se repete. Uma dízima periódica pode ou não apresentar a parte aperiódica ou não periódica. Quer um exemplo? Aqui, ó. Temos 1,3, aí vem a parte periódica, 8888. Então, o 3 não é parte periódica, é antiperiódica ou não periódica. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo aqui. Aqui, ó, o 1, tá vendo? 4, menos 4,16666. Então, o 1 aí é a parte antiperiódica ou não periódica, que não se repete. E a dízima periódica pode apresentar ou não. Nesse caso aqui, ó, a dízima periódica não apresentou, porque o período é quem? 090909, é quem está se repetindo. Não tem nenhuma parte antiperiódica antes do período aí. E por fim, a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. É o algarismo ou grupo de algarismo que aparece antecedendo, que antecede a vírgula. Né? E as propriedades dos números racionais, soma dos números racionais. Somamos dois números racionais quaisquer e um número racional. Então, quando é que isso acontece? Ó, isso aqui nós estudamos no ano passado. Eu tenho 2 sobre 3 mais 5. São dois números racionais. A resposta é 17 sobre 3. Por quê? Quando a parte do denominador é diferente, você vai encontrar o MMC. Lembra disso? Aí vai dividir o MMC por o denominador, pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Aí você obtém uma nova fração e soma normal. Nesse caso aqui, o MMC de 3 e aqui do 5 embaixo tem o 1. Imaginário, quando o número vem sozinho tem um 1 embaixo dele. Então o MMC de 3 e 1 é o próprio 3. Então vai ficar dividindo o MMC pelo denominador, que é o que está embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu multiplico 1 por quem está em cima. Aí vai dar o próprio 2. Aí eu vou dividir 3 dividido para 1 vai dar o próprio 3. Aí eu multiplico por quem está em cima. 3 vezes 5, 15. Aí eu vou somar 15 mais 2, que foi da primeira fração, vai dar 17. E os denominadores são 3. Então eu vou conservar, porque eu achei o MMC. Então vai ficar 17 sobre 3. Já na subtração de números racionais, eu vou subtrair. Normalmente eu tenho 3 e tiro 0,8. É como se eu pegasse um inteiro desse 3, vai ficar 2 inteiros. E desse 1 inteiro eu usei 0,8, então vai sobrar 0,2. Então 2 mais 0,2 vai dar 2,2, que também é racional. No mais, gente, tem essa atividade para você responder na página 26 e termina na página 27, vai até a questão 33. Então, vocês respondam aí no livro de vocês, que na próxima aula a gente corrige semana que vem. No mais, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.